Fala, Glowers! Tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais uma temporada do Glowcast, a 5ª temporada. Nós estamos muito alegres, felizes com tudo aquilo que nós temos construído, desenvolvido aqui, conversas maravilhosas com pessoas incríveis, jornadas inspiradoras. E olha só, gente, essa temporada começa com um episódio incrível, com um convidado internacional, minha gente. E vai ser sensacional, seja muito bem-vindo, pega aí um café, um refrigerante, um suco, senta na sua sala e vamos conversar aqui, que eu tenho certeza que esse episódio vai te inspirar, vai te provocar e vai realmente te tirar da zona de conforto, porque esse é o nosso maior objetivo aqui no Glowcast. Sem mais delongas, eu vou te apresentar aqui o nosso convidado de hoje, Daniel Barragan. Seja bem-vindo, meu amigo! Olá! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer ter você aqui, meu amigo. É um prazer estar contigo também e poder compartilhar um pouco da minha história. Muito bom. Daqui a pouco vai chegar o tradutor aqui para ajudar a gente. Não precisa. Todos de casa, por favor, estejam bem com atento ouvido, bem aberto e vai ser bem tranquilo. Vai dar certo. A conversa aqui vai fluir demais e vai ser muito legal. Daniel é pastor da Igreja Batista Bacaxeri. Sim. E chair do C12, um grupo de cristãos, certo? Certo. E a gente vai conversar muito aqui, vai ser sensacional. Meus amigos, antes da gente entrar mais profundamente aqui nas nossas conversas, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, às empresas que de alguma forma têm nos ajudado a projetar esse Glowcast. Nós agradecemos e recomendamos, começando pela Easy Contabilidade. A Easy é um escritório de contabilidade de pessoas altamente competentes. Você que é um empresário, deseja se tornar um empresário, você precisa ter uma gestão e uma consultoria contábil bem eficaz. E nós queremos recomendar a Easy. A Easy é um escritório, assim, gente, com pessoas muito boas, profissionais e que nos ajudam muito aqui no grupo das empresas da Glow Holding. E nós recomendamos a Easy Contabilidade. Escaneie o QR Code que estiver aqui na tela e fale com eles. Também queremos agradecer os nossos amigos do Espetinhos do Vitor. Hoje o Espetinhos do Vitor está localizado em 2 lugares aqui no Paraná, em Pinhais e no Batel. Gente, Espetinhos do Vitor não é por nada não, ó. Você vai ver essas imagens aqui, é realmente incrível tudo que eles servem lá. Pão de alho recheado, costela, feijoada todos os sábados. Cara, é só comida assim, meus amigos, maravilhosa. A gente só não trouxe aqui hoje pra experimentar, que senão o convidado ele ia se perder aqui. Melhor não. Mas ó, Espetinhos do Vitor, meus amigos, nós recomendamos, escaneie aqui o QR Code, faça o seu pedido, tenho certeza que você vai gostar demais. Sem mais delongas, meus amigos, vamos aqui conversar com o nosso amigo Daniel. Daniel, quem é você, meu amigo? Se apresente. Talvez seja bem complexo definir, mas hoje é mais fácil. Depois de 50 e poucos anos de caminhada, hoje sou servo do Senhor, disposto a fazer a obra que Ele me encomendou. E essa obra vai mudando ao longo da vida. Então, tem algumas partes, algumas coisas que fui fazendo e outras que fui tentando trilhar o caminho, descobrindo sobre a marcha. Então, minha vida começa na Argentina. Sou de Córdoba, da região central argentina, interior. Povo caracterizado por bom humor e um sotaque bem cantado. Então, quando falam de meu sotaque, quanto tempo faz que está no Brasil? Eu falo, 22 anos. E ainda não perdeu o sotaque? Não. É sua identidade, né? Se eu perco meu sotaque, sou mais um. Então, mantenho sempre essa identidade. E o que acontece? Todo domingo eu dou aulas de Escola Bíblica Dominical em espanhol. Então o sotaque fica mais carregado ainda. Então, mas vamos transitando essa vida. Que legal. Então, como começa talvez minha história aqui no Brasil? Ano 98 chegam as montadoras ao Paraná. Eu trabalhava já nas montadoras em Córdoba. Córdoba é a região industrial da Argentina. Trabalhava numa empresa de logística, brindando serviço para 3 montadoras. E viemos aqui para implementar a Chrysler e a Renault, ano 98. Fiquei um ano, voltei, continuei o projeto na Argentina. 2001, recebo um novo convite para vir novamente um projeto aqui grande, em São José dos Pinhais, e aí já com um contrato de 2 anos. Só que nos 2 primeiros meses que estou aqui, conheço quem é hoje minha esposa. Uau!
e a história mudou por 2 completo. meses aqui? 2 meses aqui já conhecia a minha esposa. Eu era solteiro, sem vontade de casar, só bom vivant, aproveitando a vida. Na Argentina tínhamos uma vantagem, nós ganhávamos em dólar. Então éramos os donos do mundo. Na época era $1 um peso. Então podíamos comprar o mundo inteiro, viajar para qualquer lado e fazer uma vida distinta. Foi uma época de bons conhecimentos, de turismo, de boas compras, mas foi uma história muito marcada por uma mentira econômica que durou pouco tempo e começou a ruir a crise na Argentina. Mas a história talvez começa aqui no Brasil, quando conheço a minha esposa, ou ainda namorada, ela escarpão de fogo e eu católico não praticante. Então minha fé estava bem guardadinha. E nesse trânsito de começar um namoro, de conhecer ela, comecei a frequentar a igreja, cultos pentecostais. Não me sentia bem. Povo barulhento, né, cara? Povo barulhento. Sempre tinha um irmãozinho no fundo que gritava, Aleluia! Glória a Deus! Dava um susto, né? E aí, eu sei como que é isso. Mas um dia, umas 2 semanas antes do nosso casamento marcado, umas 2 semanas, veio um pregador de fora e falou a minha vida. Uau! E falei, eis-me aqui. Uau! E desde esse dia a minha história mudou. E mudou para tudo que eu fazia. Uau. Então, casamos, começamos a procurar igreja, visitamos muitas igrejas, encontramos uma, que era a Igreja Batista do Auer, começamos discipulado, batizamos os 2 no mesmo dia. Uau. Ela não era batizada ainda, então batizamos, começamos a firmar nossa família aí. E aí os meus valores, meus princípios começaram a mudar. Então eu já estava dentro da indústria. A indústria automotiva é um cenário muito agressivo. Sim. Trabalhamos 7 dias na semana, 24 horas, prestando serviços. Então, um ritmo muito frenético. E muitas vezes os valores se vão perdendo. Porque muitas vezes os fins justificam os meios. E você começa a ver que o evangelho não está fazendo tanto sentido quando você começa a vivenciar isso e quer levar o evangelho onde você está e começa a ver que o que eu penso, a forma que agora eu penso, que agora eu sinto a vida, não está sendo alinhada ao que tenho que fazer. Sim. Então aí começam as rupturas grandes. E aí você começa a tomar decisões. E toda decisão tem consequências. E uma dessas foi a saída do mercado da indústria. Isso depois de quanto tempo batizado e etc? Depois de talvez 8 anos batizados, já tendo uma caminhada cristã madura, acelerada, cheguei com muita sede para o evangelho. Uau, que legal. Então, depois de convertido, 3 anos depois, comecei seminário. Uau, que legal. Imergiu completamente. No momento da minha saída da indústria, eu estava no último ano do seminário. Então, saí da indústria para empreender, para cuidar de uma consultoria e, ao mesmo tempo, para ser bivocacionado e atuar ministerialmente como pastor. E uma pergunta, fiquei com dúvida aqui. Você falou que lá na Argentina você era um católico não praticante. Sim. Ali a cultura religiosa é muito parecida com o Brasil, assim, não, muito católico não praticante, sim, como é que é? Acho que é muito mais uma cultura 90% católica, sim? Não temos muitas práticas de religiões de matriz africana e evangélicos é um povo, uma parcela muito pequena. Agora está aumentando muito. Mas a Igreja Católica, até os anos 90, era o 4º poder dentro da estrutura de governo. Então a Igreja Católica tinha um poder bem amplo. Minha família era bem chegada.
hoje meu atual padrinho é o bispo auxiliar de Córdoba. Sim, então minha família sempre foi ligada à Igreja Católica. Mas era um povo praticante ou como o Brasil, assim, titular, né? Título apenas? Minimamente uma vez por ano na missa. Ah, sim. Sim, confessar cada vez que puder. Aham. E não tinha uma vida totalmente praticante. Entendi. Sim? Então, essas são as diferenças, talvez, da cultura e da própria forma que a religião é tratada. Sim. E é incrível, porque, cara, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é ali em Romanos, que fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. E é legal demais isso, porque eu acredito que o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é o milagre da salvação. E você teve essa oportunidade de receber esse convite num contexto curioso, né? Porque esse é o meu contexto também. Me converti numa igreja bem pentecostal, nessa raiz assembleiana, e era curioso, né? Era uma cultura muito diferente, era barulheira e tal. Mas, cara, o poder de Deus, ele é algo inexplicável. E você teve essa experiência, por exemplo, com uma palavra de conhecimento. Não sei se foi uma palavra de conhecimento ou se foi aquela pregação que o cara prega e você fala: meu Deus, é minha vida. Mas isso tem um poder absurdo. Uma revelação completa de tudo que eu tinha vivido. Uau. E bem colocado isso, não me envergonho do evangelho. Em algum momento eu negava um pouco a minha fé, porque em determinado ambiente o evangelho não podia entrar. Exatamente. Sim? Então, quando você começa a tomar consciência do evangelho na tua vida e que você não pode separar isso e que faz parte do teu ser e que cada lugar que você planta teus pés, você é embaixador de Cristo, as coisas mudam. Uau. As coisas mudam. E Dani, uma coisa que a gente mais quer promover aqui nesse podcast é destravar essa consciência de que realmente nós não temos essa dualidade da vida, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade muitas vezes quando a pessoa fala assim: quando eu trabalhava num trabalho secular, eu falo, cara, mas é estranho, porque assim, talvez a pessoa que tem essa leitura é porque ela não vivia ministério, né? E aí até uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre o PAN, sobre algumas coisas até mais profundas sobre isso, mas a gente, como embaixador de Cristo, a gente está vivendo uma missão integral, né? A gente está, de alguma maneira, provocando e estabelecendo ali a verdade do reino onde a gente passa, né? E no seu contexto ali, eu acredito que foi essa jornada de começar a perceber que, cara, talvez aqui vai ser bem difícil, né? E aí chega aquele momento que você fala, cara, talvez chegou o meu fim aqui, né? Como que foi esse seu sentimento ali? E foi mais ou menos assim. Lamentavelmente, quando você chega a uma determinada posição de executivo dentro de multinacionais, muitas das decisões são tomadas ou no boteco ou na zona. Que triste, né, cara? Eu não frequentava nenhuma das duas. Então, já estava começando a ficar de fora de algumas das decisões. E você não se sente nem à vontade nem de saber que as pessoas estão aí e do que elas pensam e do que elas fazem. Então começa a ter essa quebra de princípios e valores. E você começa a dizer, já não estou mais dentro deste jogo. Já se sente como um peixe fora d'água. E aí começa você a trocar os valores, começa a trocar o foco e começa a definir coisas que são necessárias. Você assumir um posicionamento. E quando você coloca secular sagrado, sim, é muito fácil quando você não vive a tua fé, trocar de roupa e vamos a colocar o terno para ir na igreja. Vou tirar o terno e vou colocar a roupa para ir no mundo. Mas isso é roupa. E por dentro? Não pode fazer nenhuma mudança. Não pode tirar nada. Então, o que você é, você leva a todo lugar. Uau. Cara, isso é incrível, meu. Porque eu realmente acredito, tem uma frase do Billy Graham, que ele fala assim, que ele acredita que uma das últimas cartadas de Deus, antes da volta de Cristo, é através dos empresários. Sim. E eu creio que
quanto maior seu nível de influência, maior é a oportunidade de impacto e transformação que você vai ter na vida das pessoas. E no fim das contas, todos têm algum nível de influência. Seja uma influência muito grande, uma influência pequena, mas todos têm um nível de influência. E eu creio que nós temos esse chamado realmente de provocar as pessoas, delas despertarem para que elas entendam essa influência e elas de alguma forma possam usar essa influência para a glória de Deus. E como que foi para você? Porque eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, porque pode ser que muitas pessoas estão dentro desse contexto. Eu conheço pessoas que estão dentro de contextos de empresas que não têm princípios e, pelo contrário, né, são anti-princípios. E elas falam, Renato, cara, minha vontade é sair daqui, eu não aguento mais, porque eu tento, mas não dá. E qual que você acha que é realmente esse sentimento? Como é que a pessoa consegue vencer esse sentimento? Porque no começo a pessoa até tenta, né? Mas ela começa a perceber que talvez não vai dar. Muitas vezes nós somos frutos do meio. E o ambiente ou nos favorece ou nos isola totalmente. Então, um posicionamento claro tem que ser a convicção dentro de você que você queira fazer isso. Sim? Então, quando comecei a fazer essa guinada da minha vida, eu ia falar e colocava muitas coisas na balança. Dizia, tá bem, mas se agora assumo um posicionamento, já não posso fazer mais isto, talvez não vou ganhar tanto, talvez... E aí começam todas as mentiras que você escuta da sociedade. Sim? E vamos para práticas empresariais. Se você não sonegar, você nunca vai lucrar. Venda meia nota, todo mundo faz. O que todo mundo faz está certo. E aí você começa a ver que tudo o que é comum, sim, que são as práticas de mercado, não é o normal para nós. Sim. O normal é o que está dentro de nossa norma, nosso código de conduta e de fé. E aí você começa a colocar tudo num crivo distinto. Então, o que a Bíblia diz que é? Isso está certo ou está errado? Está errado. Tchau. Então, como vou mudar a partir de agora? Essas fichas vão caindo aos poucos, mas muitas vezes precisamos um golpe. Um golpe para que isso aconteça em forma abrupta. E tomar a decisão clara de que já não mais quero fazer isso. Agora sou dominado por Cristo. E vou trazer os valores e os princípios para dentro de todos os meus relacionamentos, inclusive os relacionamentos comerciais. Quando começa você ver que, e você fala de influência, todo o tempo influenciamos e somos influenciados. E vai depender do nosso posicionamento de qual vai ser a influência real que vamos exercer. Então, Billy Graham falou que o último ciclo de avivamento seria dentro do mercado de trabalho. E se você vai para, talvez, a origem da nossa fé, sim, a maioria dos milagres de Jesus não foram realizados dentro de um contexto eclesiástico. Não foram na igreja, no templo, na sinagoga. Não, foram no mercado. Na rua, no casamento, em um comércio. Então você vê que o poder de Deus tem força em qualquer lugar onde você está. E você pode levar essa semente em qualquer lugar. Isso é muito legal, porque eu paro para pensar e muitas vezes a gente olha para esse contexto da missão cristã e a gente atrela muito a um exercício eclesiástico. Sim. Do tipo, a pessoa vai cumprir um ministério dentro da igreja. O serviço cristão. Exato. Acabou o serviço e acabou. Exato. Então, eu vou prestar culto na igreja. Não, eu presto culto a Deus em todas as coisas. Eu sempre brinco muito com meus filhos. Tenho 3 filhos. Uma de 17, de 12 e um de 6. Então, tenho uma escadinha. Então, temos que lavar a louça, certo? Quem gosta de lavar a louça? Ninguém. Então, seja um ato de adoração ao Senhor e servir aos outros é um ato de adoração também. Então, adore ao Senhor lavando a louça. Uau.
Então podemos fazer com pequenas coisas serviços de adoração. E em todo tempo, em todo lugar. Temos coisas que gostamos de fazer e fazemos com vontade. E as coisas que não temos muita vontade de fazer, fazemos como adoração ao Senhor. Uau. É interessante porque existe uma estatística que 96% dos cristãos não vão se envolver com um exercício integral eclesiástico. Apenas 4%. Aí para pra pensar, né? Desses 96 que não vão se envolver, será que eles não vão viver ministério? Eu acredito que vão. Mas de que maneira? Então, eu creio que é muito importante esse papel que você exerce hoje, porque desperta as pessoas para cumprir um propósito. E eu brinco que é a teologia da segunda-feira, né? É a teologia da segunda-feira, cara, porque é maravilhoso a gente estar em família, vivendo igreja, tudo isso é incrível, é muito especial, mas a gente de fato vai incorporar, a gente vai encarnar a realidade bíblica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E, meu amigo, pra gente entrar um pouquinho no tema do C12, que é algo sensacional, inspirador, e assim, é demais. Eu quero entender, e a gente vai entrar um pouquinho mais no dia a dia ali do que você vive no C12, mas eu queria entender como que você conheceu o C12, como que foi essa sua introdução, e dar um overview, né, uma visão geral sobre o que é o C12, até para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor. Muito bem. Você acredita em coincidências? Não existe. Não. Acaso não. Eu também não. Quase uns 4 anos atrás, estava no LinkedIn, forma de relacionamento, rede social de negócios, entrando, colocando uns posts sobre consultoria e aparece um webinar sobre C12. Fiquei curioso, só que o webinar acontecia no dia seguinte. Fiz a inscrição, participo do webinar e comecei a escutar as coisas e comecei a falar de negócios, de viver a fé, de implementar um ministério dentro da empresa. Coisa que falei, isto existe, é possível, eu quero ser parte disso. E desde saída do webinar, comecei o processo para ser um chair do C12 e falei, isso que eu quero. Aí, em 3 meses já estava dentro do C12, comecei o processo de treinamento, de desenvolvimento interno, e aí começamos a ver como efetivamente eu poderia ajudar a outros a viver a minha fé, a fé deles, dentro do seu local de trabalho. Você falou da teologia da segunda-feira. Eu sempre falo que eu ajudo as pessoas a conectar o domingo com a segunda-feira. Legal. Domingo vivimos nossa fé ao máximo, pleno potencial. Estamos em um ambiente separado. E segunda-feira é o dia da verdade. Como vou... Tudo que escutei ontem no sermão do pastor, como posso aplicar no local de trabalho? E essa conexão que nós fazemos. Então... O C12 hoje é a maior rede de empresários cristãos. Nós trabalhamos, somos parte de um nicho e talvez você tenha algumas siglas que já tenha escutado. BAM, BAM, sim? Então tem uma que é BAM, B-A-M, Negócios como Missão. Então, são empresas que fazem missões através dos seus negócios e entram em lugares que o evangelho muitas vezes não é acessível ou lugares que o evangelho é acessível, mas eles escancaradamente falam do amor de Cristo em cada um dos seus negócios. E nós somos o movimento BAAM, Business as Ministry, negócios como ministério. E nós encaramos que cada um de nós, empresários, somos ministros do Evangelho em tempo integral dentro da tua empresa. Então aí já sai um paradigma de que o pastor é o ministro do Evangelho dentro da igreja, mas você é o ministro do Evangelho dentro da tua empresa. E você tem responsabilidade sobre folha de pagamento, sobre benefícios e sobre vida eterna de teus colaboradores. Uau. O buraco está mais fundo. Gente, é incrível porque isso me empolga muito, queima muito no meu coração, porque exige um despertamento para que de fato Cristo volte, para que de fato o evangelho seja pregado. E o próprio Billy Graham ele fala, né?
Jesus não manda que os pecadores venham até a igreja, mas que a igreja vá até os pecadores. E muitas vezes as pessoas atrelam o evangelismo com um evento, né? Ah, vamos lá fazer evangelismo. Mas será que a nossa vida não precisa ser uma vida evangelística? Cartas vivas, abertas, né? E é incrível isso. Você comentou desses termos, né? O ban, e etc. E é maravilhoso porque quando as pessoas começam a perceber que tudo que Deus nos deu é um recurso, a empresa é um recurso, é um talento que a gente precisa multiplicar para a glória de Deus, a gente começa a viver com mais intencionalidade. E hoje, então, faz 4 anos que você está dentro do C12, desenvolvendo empresários e etc. E são experiências ímpares, né? São experiências bem transformadoras e você consegue acompanhar. Nós falamos que ajudamos na conversão do CNPJ. Uau! Tem muitos CPFs convertidos, mas não tem tantos CNPJs convertidos. Então, nós ajudamos nesse processo de conversão do CNPJ. E desenvolver um ministério é desenvolver uma estrutura de cuidado de pessoas. Sim? Então, nós não fazemos isso sozinhos. Junto com o empresário, temos também a figura de um capelão, sim? Um capelão empresarial, que é quem ajuda a começar um movimento de fé dentro do local de trabalho. Então, como fazemos isso? É rápido? Vai depender da velocidade que o empresário queira dar. Então, começamos com ações bem simples até ações mais profundas. Começamos, talvez, com uma caixinha de pedidos de oração, um devocional por semana, uma oração antes de cada reunião, e já começar a ter motivos de oração quando fazemos o planejamento estratégico. Sempre a partir do mês de setembro começamos a trabalhar planejamento estratégico do próximo ano. Primeiro ponto, e um dos pontos importantes do planejamento estratégico, é olhar para cima. Então, o que Deus vai querer da minha empresa para o ano que vem? O que vou fazer para agradar a Deus e para que sua palavra consiga seguir crescendo através das minhas práticas empresariais? Sim? Então, aí começamos a desenvolver essa estrutura ministerial. E esse cuidado que temos com as pessoas é justamente para que eles se envolvam, se engajem, não somente na empresa, mas também nos seus ministérios de igreja local. Então, queremos fortalecer as igrejas locais com empresários convencidos de que eles fazem parte da diferença de difusão do reino dentro de suas atividades. Muito bom. E podem servir tanto na empresa como uma extensão da igreja, sim? E também podem ajudar as igrejas a se estruturar de uma forma totalmente distinta e seguir avançando o reino. E hoje o C12, vocês têm esse número de quantas empresas já passaram pelo C12 ou estão vinculadas ao C12 a nível mundial? Temos a quantidade de membros ativos. Hoje estamos mais de 4.300 membros ativos no mundo. O C12 nasce na Flórida em 1992, tem mais de quase 32 anos, vai fazer agora este ano. Então, sempre tem empresários. Tem alguns que estão desde o início. E tem outros que vão ficando um tempo, saem, entram, mantêm contato, mantêm vínculo, mas continuam desenvolvendo estrutura de fé dentro de seus negócios. O que nós buscamos agora, e é um dos objetivos, é começar o processo de internacionalização do C12. Pelo fundador, o C12 não era para sair nunca dos Estados Unidos. Por insistência de um brasileiro, Sérgio Damiani, que bateu as portas, começou esse movimento aqui no ano 2018 e deu tanto certo que ele foi convidado para assumir agora o processo de internacionalização. Então, ele está cuidando das operações mundiais e dos Estados Unidos para que o movimento comece a crescer em outros países. Que legal. E assim, uma das surpresas positivas, já temos um chair na Ucrânia. Uau, que incrível. Então, nós confiamos que Deus vai fazer grandes coisas na reconstrução da Ucrânia e o C12 vai estar Muito presente. Bom. Muito bom. Eu creio que a gente precisa sempre olhar para tudo aquilo que a gente está construindo e, de alguma maneira, entender o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso?
eu creio que o empresário, ele seja um cristão fervoroso, um cristão ainda morno, ou nem seja cristão, em algum momento ele chega numa reflexão do tipo, poxa, será que isso aqui é só sobre mim? E você vai começando a perceber que, na verdade, nunca foi sobre você. É sobre as pessoas que você pode impactar através daquilo que você está construindo. E eu creio que essa mensagem do C12 ela é tão aderida porque, de alguma forma, ela provoca e ela faz com que as pessoas descubram aquilo que já está no coração dela de alguma forma, né? Então hoje são mais de 4.300 membros, provavelmente aí tem muito empresário, gerente, diretor, etc, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, Dani, é o seguinte: dentro de todo esse contexto, existem empresas que são confessionais, e empresas que são, não são explicitamente confessionais, mas têm princípios, né? Tem duas colocações praticamente. É isso? E talvez tenha algumas outras mais, sim? Basicamente tem uma forma de viver os negócios com propósito, e aí você declarar a tua fé e viver tua fé no mercado de trabalho, e outras simplesmente que adoptam princípios e valores cristãos, não são confessionais, mas mantém isso muito claro em todos os seus relacionamentos comerciais. E tem outras que lamentavelmente são empresas de fachada. Sí, tal vez que coloquen un versículo, coloquen un peixinho na placa para ser simpatizantes com o evangelho. Mas as práticas muitas vezes não são totalmente fidedignas. E eu creio que talvez o maior desafio do empresário que de alguma maneira se proponha a estabelecer esses princípios é porque vai ter que ir além do discurso. O discurso cristão, ele é bonito, ele é maravilhoso, amor ao próximo, cuidado, etc, etc. Só que o colaborador que ele vai ouvindo o diretor falando, pô, que legal isso, e ele na prática muitas vezes não vê, isso cria uma representatividade ao contrário de quem Cristo é de fato, né? E muitas vezes acontece algumas coisas nesse sentido, não necessariamente do C12, mas num contexto geral, às vezes as pessoas se propõem num discurso, mas às vezes as atitudes estão desalinhadas disso e aí é bem desafiador, né? Sim, tenho alguns casos assim, inclusive coisas simples, sim. Cada vez que tenho que fazer alguma reforma dentro de casa, eu dou preferência por marceneiro da fé, pedreiro que seja da fé, um pintor que seja da mesma fé. Então, eu quero que o reino continue crescendo através de todos os negócios, inclusive dos simples da vida. Mas tem outros, por exemplo, que não, eu não contrato crentes. Por quê? Não, já me decepcionei muito. Então, estamos pregando qual evangelho? ¿Sí? Que tipo de testemunho estamos dando? Então, estou vivendo meus valores em tudo que eu faço? Ou somente quando coloco a roupa de ir para a igreja? Então, esses são os valores e princípios que trazemos para dentro da empresa. Então, tenho que ter uma postura totalmente com uma ética cristã viva, nítida, que seja transparente e que seja permeável em todo o tipo e todo o formato da organização. Uau! Isso aqui é incrível! Você que está ouvindo aí, gente, recebe tudo aí, meu irmão. É realmente impactante. E, meu amigo, qual que é o maior desafio que você percebe dos empresários que, de alguma forma, olharam para o que o C12 está provocando e falaram, cara, eu quero viver isso na minha empresa? Qual que é o desafio que você percebe que a maioria enfrenta no começo, o desafio maior em comum, assim, que eles enfrentam? Talvez os maiores desafios são de muitos empresários que têm sócios. E os sócios não praticam a mesma fé. Então diz, eu quero mais meu sócio. E qual é a influência que você exerce sobre ele? Ou ele te influencia mais? Sim? Então, primeiro, posicionamento claro. Casas dominadas por duas visões totalmente distintas, sempre vai ter divisão e não vai ter unidade. Então, muito vezes o que precisamos trabalhar é alinhamento entre sócios. Sim? Os dois têm a mesma visão, os dois vivem os mesmos princípios de fé. Aí
começa o principal problema. E tudo vai ser top-down. Então, tudo que não é alimentado desde a parte superior não chega na base. Uau, isso é forte. Eu tava aqui refletindo enquanto você falava. É interessante porque essa sigla do Negócios como Missão... Sim. Eu tava lendo um livro chamado Chamados para Criar. Um livro incrível, assim, que fala muito sobre negócio como missão e negócio como ministério. E ali no livro tava contando algumas histórias de missionários que decidem evangelizar um país onde o evangelho não é acessível e é proibido. Sim. E eles, então, criam empresas para que, através dessas empresas, eles possam pregar o evangelho através da cultura empresarial. Sim. Isso é incrível, isso é extraordinário. Mas eu fico refletindo. Será que vai chegar ou já chegou um momento onde pessoas criam empresas com o objetivo inicial de ser um ministério? Porque muitas vezes eu vejo o movimento do despertamento depois que a empresa já existe. Mas será que vai chegar um tempo do cara olhar e falar, cara, eu vou abrir uma empresa, porque através dessa empresa eu vou amar as pessoas e as pessoas vão conhecer Cristo? Já existe? Já existe esse momento. Uau! E já temos muitas empresas que, antes de ser empresas, já nascem com propósito. Uau, isso é muito legal. Então, e você tem um livro de Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Sim. Sim, muito interessante. A grande maioria das empresas começam com o quê? Um produto, um serviço que começam a desenvolver, penetrar no mercado para fazer visível. O propósito de Simon Sinek é começar pelo porquê, começar pelo propósito. Então, qual é o propósito que você quer fazer? Como você quer impactar vidas? E aí começa a ver através de como impactar vidas, com que vai ser o último. Então ele desenha o produto ou serviço para o final. Uau. Empresas que nascem com esse propósito claro, que nascem, nós falamos que nascem no coração de Deus, antes de nascer no coração do homem, começam já o caminho certo. E hoje já temos muitas empresas dessas. Isso é incrível. Sim. E isso é muito bom saber. É muito bom saber, porque é um movimento, né, de despertamento, é um movimento de descoberta, onde as pessoas vão entendendo esse propósito por meio dos negócios. Eu gosto sempre de falar que tudo que Deus nos dá não é o fim, mas é o meio para glorificar Ele. Então, nossa família, nosso trabalho, as nossas habilidades, os nossos talentos, não é fim. Sempre é meio para glorificar o nome de Jesus. Sim. Né? E a gente cumpriu o grande mandamento, amar o Senhor e amar as pessoas. E uma coisa que eu queria ver se a gente poderia entrar na prática ali do dia a dia. Sim. Você consegue elencar alguns desafios de empresários que tentaram estabelecer isso, tiveram muita resistência, principalmente com essa agenda woke que a gente vive aqui no Brasil. Fora do Brasil, ainda mais desafiador, né? Então, quais são os desafios que você enfrentou ali, né, com aconselhamento, que você pode abrir aqui, do tipo, pô, foi difícil, mas através desse recurso aqui a gente conseguiu vencer isso e tal. O que você poderia trazer aí? Tem alguns exemplos clássicos. Talvez o primeiro é a sonegação, sim, e todo o jeitinho brasileiro dentro dos negócios. E nós, como cristãos, somos obrigados a pagar imposto. Sim. Qual imposto? O menor possível. E existem distintos escritórios contábeis tributários muito específicos que vão a definir o que você fabrica, o que você produz, qual é o serviço que presta, como podemos fazer a calha tributária para que você tenha um melhor enquadramento e não tenha que recolher tantos impostos. Então, existem formas de, com a própria lei, de você blindar empresas a ter práticas constitucionais e legais, sim? E moralmente válidas. Então, muitas das coisas que precisamos fazer é fazer uma reflexão de que é o que estamos fazendo, aonde queremos ir e como podemos fazer essa transição. Muitas vezes a transição não vai ser rápida,
mas podemos colocar algumas metas temporais para, em um determinado tempo, conseguir fazer isso. Então, tributário é uma das formas, sonegação de impostos, meia nota, práticas desleais de comércio, mentira, mentira, pesos e medidas distintos, enganar clientes, são práticas padrão do mercado, que temos que extinguir totalmente isso. E precisamos fazer e ser radicais no que fazemos. E nesse ponto, a gente elencou aqui algumas coisas que são contrárias à fé, né? Do tipo sonegação de imposto, mentira, etc, etc. Mas quando o empresário ele deseja estabelecer uma cultura cristã através do devocional, através do pedido de oração, através de N atividades, né? Quais são as principais resistências que ele enfrenta? Resistências? Exato. Eu acho que um dos problemas é que muitas vezes a empresa sofre um processo de transformação andando, sobre a marcha. Então, o empresário começa a viver um evangelho pleno, quer trazer para dentro da empresa e tem equipe de colaboradores que não vivem a mesma fé que o dono. Sim? E muitas vezes práticas distintas ou posicionamento distinto. Mas falei, quando eu entrei aqui na empresa 5 anos atrás, não era assim a visão. E agora mudou. Mudou. Agora tem um novo começo. E um novo alinhamento. E temos que alinhar todo mundo para caminhar da mesma forma. Não quer dizer que vamos a ter culto toda semana aqui e todo mundo é obrigado a participar do culto. Mas vamos a ter valores e princípios bíblicos que vão a reger nossa conduta e que vamos a tomar de agora para sempre. Mas toda festa de final de ano tinha bebida, agora não tem mais? Não tem mais. Porque percebemos que a bebida não é um elemento, talvez, que cria uma sociabilização ou que ajude. Pelo contrário, vai deturpar algum comportamento e vai revelar coisas ocultas que o álcool traz. Então, a partir de agora, nenhuma das festas vai ter mais presença de álcool. Então, são coisas que chocam. Mas são coisas que precisamos colocar de forma verdadeira, transparente para todos. E esses são os novos valores e princípios que nós vamos estar investindo. Quando falamos muitas vezes de movimento, começamos a ver ecossistemas, sim? Ecossistemas de empresas que praticam os mesmos valores e princípios e começam a fazer negócios umas com outras. Então, começa a criar um ecossistema de negócios do reino. Eu tenho visto em maio deste ano, participei de um evento em Alphaville, e você que é de São Paulo deve conhecer muito bem lá. E tem vários ecossistemas com empresários cristãos que se relacionam, fazendo negócios da forma transparentes, da forma que deve ser feita, e algo que começa a crescer. E cada vez temos mais empresas que aderem nessa forma. E que todos começam a crescer. E começa a haver um ecossistema que vai sendo multiplicado com valores e princípios do reino na forma de fazer os negócios. Muito bom. E uma coisa que eu acredito que você pode até reforçar isso que eu vou falar, mas esse movimento ele começa numa perspectiva de atividades e de novas iniciativas da empresa em expressar amor no colaborador, do que primeiramente derramar um discurso. Como é que é esse movimento? Porque muitas vezes a gente desassocia o discurso da prática, né? Sim. Infelizmente, hoje existe essa desassociação e tem aquela frase máxima lá que diz: suas atitudes falam mais alto que as suas palavras. Sim. Então, muitas vezes o empresário, ele quer adotar isso e ele quer estabelecer ali agora, a partir, né, de então, a gente vai fazer culto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo. Mas quando a gente vai olhar na palavra, a gente vai perceber que
Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. A gente vai olhar, por exemplo, se seu irmão te pedir uma comida e você falar Deus abençoe, cara, você tá errado. Você tem que alimentar ele também e falar Deus abençoe. Então, esse movimento, talvez ele tenha uma maior aderência quando as pessoas começam a experimentar esse amor que está sendo levantado no discurso. Como que é esse movimento na prática? Tem alguns passos práticos assim? Talvez tenha vários passos práticos, mas nenhuma receita pronta. Entendi. Sim? Então, temos que viver especificamente o que cada empresa começou com sua trajetória e como fazer essa guinada aos poucos. Um grande navio, você não pode dar um volantaço. Entendi. Sim? Então, tem que ir grau por grau, começando a fazer o processo de conversão. E isso é o que nós fazemos com as empresas também. Então, tem muitas coisas que vai ter que ser tendo um cuidado muito especial, sobretudo na forma de tratamento das pessoas e na base do amor. Sim? Nada sobre imposição, sobre coisas que são totalmente antagônicas, mas que em amor precisamos convertir, porque estamos indo errado e agora estamos endireitando os passos da nossa empresa. Uau, muito bom. Muito bom. Meu amigo, essa conversa é inspiradora demais para mim. Espero que sim. Meu real desejo é que as pessoas que estão assistindo, ouvindo aqui, possam se apegar a tudo isso que a gente está conversando e entender que existe um propósito muito maior nos negócios que elas estão desenvolvendo. Tem um livro aí na estante, um livro que eu comprei num sebo. É aquele de cima ali, você consegue pegar pra mim, né? É esse mesmo. Essa capa ultra moderna. Ó que capa, gente. Moderna. Cadê? Aqui, ó. Olha aqui. Jesus no coração da empresa. Eu tava lendo um livro que é o... Como que é? Fala sobre empreendedorismo como chamado. Eu esqueci o nome agora, mas é um livro muito forte também. E aí ele cita esse livro, Jesus no coração da empresa, e eu acredito que esse é um movimento que a gente precisa começar a desenvolver, né, cara? Da gente se apegar a isso. E Dani, pra gente poder, de alguma forma, dar um conselho aqui pra nossa audiência e de alguma forma poder dar uma direção, sabe, pra pessoa que tá nos ouvindo, seja ela um empresário ou não sou um empresário, mas tô dentro de uma empresa, tenho princípios, quero de alguma forma semear ali dentro. O que você poderia dizer, né, amarrando toda essa nossa conversa aqui, para essa pessoa que está nos ouvindo, um conselho prático para ela poder começar a estabelecer nos próximos dias da vida dela? Você pode olhar aqui para essa câmera de cima aqui? Claro que sim. E dar um recado. Muito bem. Talvez o principal princípio que devemos de ver e a pergunta que talvez sempre temos que responder, o que Jesus faria? O que Jesus faria se tivesse a oportunidade de dirigir esta empresa? Qual seria o posicionamento claro dele com respeito aos negócios, a forma de relacionamento, o cuidado das pessoas, dos clientes, dos fornecedores, como trato a cada um dos componentes da equipe, ¿sí? Quais são os princípios que eu desenvolvo com eles e com os outros, e se mantenho todos por igual. Então, primeiro, revisar se temos uma missão, visão e valores definidos. Se não temos, definir. Seguir princípios e valores claros cristãos. Então, está tudo dentro da palavra, está pautado dentro do nosso código de conduta e de fé. Vamos a seguir avançando. Trabalhar com as pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Então, sempre dar valor às pessoas. Gestão de recursos humanos tem que ser fundamental e tem que ser através do dono do negócio que a empresa vai ter uma guinada. Então, tudo vai ser top-down. Se o dono do negócio tem princípios para compartilhar e quer mudar, tem que fazer isso visível com todos. E talvez o mais difícil de todos, perseverança e paciência. Mudanças culturais não são rápidas, mas são necessárias. Então precisamos ser pacientes e perseverantes em seguir fazendo as coisas perdurar no tempo. Muito bom. Animal, muito bom. E, meu amigo, para as pessoas conhecerem mais o C12, pessoas que querem
participar? Como é que funciona hoje para as pessoas se aproximarem mais do movimento? Temos o site c12brasil.com.br, aí tem algum formulário de aplicação, deixem seus dados, nós entramos em contato com eles, nós estamos em distintas cidades, então cada chair local entra em contato com os empresários e explica como fazer parte desta grande rede de empresários cristãos. Legal. Hoje já está no Brasil todo, ainda não? Hoje temos presença em mais de 17 pontos do Brasil. Então, Teresina, BH, Joinville, Maringá, São Paulo, Indaiatuba, Porto Alegre, e está começando a crescer o movimento. Espírito Santo e outras cidades que vão estar também aderindo para o C12. Muito bom. Recomendo demais, gente. Conheçam o C12, sigam o Daniel também nas redes sociais. Eu me inspiro muito e meu maior desejo é que realmente essa mensagem ela se prolifere cada vez mais, impacte muitas vidas. E vamos gravar outros podcasts. Com muito Tenho certeza prazer. que nas próximas vezes você vai vir aqui falar, Renato, era 4.300, agora já são 6, já são 7.000. Seguimos crescendo e esse é nosso objetivo, que o reino continue crescendo através dos negócios. Uhum. Esse é o nosso maior objetivo. E meus amigos, vocês que nos acompanharam até aqui, que realmente essa mensagem aí provoque seu coração. A gente falou sobre empresário, né? Mas você não precisa ser um empresário para você se comprometer com essa verdade. É só você realmente como um cristão e falar, cara, eu quero ser um embaixador de Cristo onde eu tô. Seja um intraempreendedor, seja o que você estiver fazendo, Deus tem um chamado na sua vida para você cumprir e que você possa se apegar a isso. Daniel, obrigado, cara, pela participação. Muito bom ter você aqui com a gente. Foi muito bom, me espero ter contribuído e que todos possam se inspirar também. Muito bom. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Pessoal, pra gente encerrar aqui o nosso podcast, o primeiro episódio da 5ª temporada, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas que sonham aqui junto com a gente, acreditam em toda essa mensagem que a gente tá propagando aqui. Começando pela Easy Contabilidade. A gente falou tanto aqui, né, de impostos, de tributos. Perfeito. A Easy Contabilidade, um bom começo. E é uma empresa cristã, tá? De pessoas cristãs que vão te ajudar a fazer da forma legal, correta, diante de Deus e diante dos homens. Nós queremos recomendar a Easy Contabilidade. Escaneie o QR Code aqui, tem um suporte tributário, uma consultoria contábil. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. E queremos agradecer também ao Espetinhos do Vitor. Espetinhos do Vitor é um restaurante localizado aqui em Curitiba, em Pinhais. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos melhores espetos que eu já comi na minha vida é no Espetinhos do Vitor. Pão de alho recheado. Gente, é realmente incrível tudo que eles servem ali. Aberto de segunda a segunda, feijoada todo sábado. A gente quer recomendar pra você daqui de Curitiba ou de Pinhais. Você vai escanear um QR Code que tá aqui na tela e você vai entrar em contato junto com eles. Queremos agradecer a Espetinhos do Vitor, também a Easy Contabilidade por nos ajudar a propagar tudo isso aqui. Deus abençoe vocês. Vocês que ficaram conosco até aqui, não vão embora sem se inscrever no nosso canal, sem seguir o Instagram do Daniel, Daniel Barragan. Daniel.g.barragan. Daniel.g.barragan. E, obviamente, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos juntos, vamos aí construir o futuro e pra glória de Deus. Valeu, Dani, mais uma vez. Obrigado a você, Tamo Deus junto. abençoe, seguimos em caminho. Bora. Valeu, gente, um grande abraço.